Bom dia, jovens. Aqui estamos para mais um vídeo e estava aqui pensando, olhando as questões da prova, aquela prova modelo que eu lhes enviei. Eu vi que as questões estão bastante simples, mas tem uma questão que é a última, que talvez seja mais trabalhosa e pode ser que alguém se complique, né? Eu já vou dar um spoiler aqui. Aqui a questão, aqui você tem duas equações nesse sistema. A questão é resolva o sistema, né? Você tem duas equações, tem quatro variáveis. Então você já vê que possivelmente você vai ter duas variáveis livres, ou seja, você vai expressar as soluções, né? Em geral vai dar um sistema compatível e indeterminado, ou seja, tem infinitas soluções, e você vai expressar as soluções em função de duas dessas variáveis. Às vezes você tem uma variável livre só, mas isso e uma vai ser fixa. Mas como é que você vai saber isso? Só desenvolvendo o sistema, tá bom? Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para a gente ter mais um exemplo do método de redução gaussiana, que é aquele método que consiste em você escalonar a matriz. Então, na prova eu coloquei mais uma equação aqui, que é para ver quem estudou mesmo, tá bom? Dá um pouquinho de trabalho, mas se você aprender o método de redução gaussiana, você resolve qualquer sistema linear, qualquer que seja o número de variáveis, qualquer que seja o número de equações. Ao contrário de outros métodos que são limitados, como, por exemplo, a regra de Cramer exige que você tenha o mesmo número de variáveis e mesmo número de equações, né? O número de variáveis tem que ser igual ao número de equações. Bom, feita a introdução, vamos para a prática, né? A primeira coisa que eu faria aqui era trocar essas equações de lugar, para que o 1 já ficasse na primeira posição lá. Tá? Não é necessário, mas aí você pode fazer de... Aqui ele te abre um leque de uma infinidade de possibilidades, né? De você resolver pelo método de redução gaussiana. Então eu vou optar por isso. Vou trocar as equações de lugar. Como você é inteligente, eu já vou trocar na matriz estendida que vou escrever aqui, eu já vou colocar a primeira equação na primeira linha, tá? Os coeficientes da primeira equação. Então, resolvendo, nós teríamos a seguinte coisa. A primeira equação, 1 menos 3, 1, 2 e 0, que vai ser a primeira linha da matriz aqui. 1 menos 3, com muita calma para não errar, porque aqui uma continha errada ele coloca tudo a perder, né? A verdade é essa. Então você tem aqui a primeira linha da matriz, 1 menos 3, 1, 2, 0. 1 menos 3, 1, 2, 0. A segunda linha, 2 menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Está mais fácil, né? 2 menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Só deu menos 1 aqui. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. E o 2 na primeira posição. Aqui você tem uma matriz 2 por 5, né? Duas linhas, 5 colunas, que é a matriz estendida, nós chamamos de matriz estendida do sistema. Então, qual é o nosso objetivo? É zerar o máximo de posições aqui, né? Que isso torna o sistema mais simples de você enxergar as soluções, né? Então, já temos um aqui, eu posso zerar essa posição. Como? Vou multiplicar a primeira linha por menos 2, vou fazer outra cor aqui para ficar bem visível, né? Vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e adicionar a segunda linha, tá bom? A primeira linha eu simplesmente repito. Então vamos lá. Nós vamos obter agora a seguinte matriz, como resultado dessa primeira operação sobre linhas, né? A gente chama de operações elementares sobre linhas. Então vamos repetir a primeira linha, né? Não faz nada. 1 menos 3, 1, 2, 0. Bem devagar para você acompanhar, tá bom? Então, aí vou agora multiplicar essa primeira linha e adicionar a posição correspondente aqui. Você vai ter menos 2 mais 2, 0. Tá bom? Já conseguimos zerar. Isso deve ser o resultado final da primeira coluna. Nunca mais você vai mexer nisso aqui, tá bom? Não faça nada que mexa nesse 1, 0 aqui. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá. Então agora multiplicando menos 2 por menos 3 e adicionando a menos 1 aqui. Então, menos 2 vezes menos 3,
6 menos 1, 5. Tá bom? Acompanhando aí? A próxima, terceira posição, menos 2 menos 1, menos 3. Aqui, menos 4 menos 1, menos 5. E aqui, menos 0 menos 1 menos 1, né? Tá bom? Agora deixa eu fazer uma observação aqui. Como eu ensinei em sala, nós vamos transformar isso aqui em 1 dividido por 5 e zerar essa posição aqui. É a única, aí não dá mais para fazer nada, né? Você já vai obter a matriz de identidade aqui na primeira posição. Agora deixa eu falar outra coisa. Você pode trocar de posições as variáveis, tá? Eu poderia colocar o menos y aqui na frente, menos 3y aqui, aí eu tiraria o resultado em função de outras variáveis. Mas eu posso também optar por, ao invés de transformar esse em 1 e esse em 0, usar isso na terceira ou na quarta coluna. Só não na quinta, que essa aqui é de termos independentes, já não tem a ver com as variáveis, né? Então eu poderia transformar esse em 1 e esse em 0, ou esse em 1 e esse em 0. Tanto faz, tá bom? Só que o resultado vai sair em função de outras variáveis. No caso aqui, nós vamos tirar o resultado em função da terceira e da quarta variável, que são z e t, tá bom? Depois eu posso até fazer outro vídeo fazendo diferente, resolvendo diferente. A resposta pode se apresentar de várias maneiras, dependendo das variáveis que você escolhe como variáveis independentes, né? Tá bom? Então vamos lá. Continuando. Para que aqui apareça 1, o que é que eu vou fazer? Vou dividir toda essa linha por 5, tá bom? Então, dividir uma linha por uma constante, também é uma operação elementar, né? Sobre linhas. Divido por 5 dá 0, divido por 5 dá 1, divido por 5 dá menos 3 quintos, divido por 5 vai dar menos 1, divido por 5 dá menos 1 quinto. O problema é esse, né? Que geralmente vai aparecer fração. E fração, muita gente tem problema para fazer conta com fração. É um pouquinho de preguiça, né? Mas não é difícil, nada é difícil. Então vamos lá. 5 por 5 dá 1, menos 3 quintos, menos 1 quinto. Repete a primeira. 1, menos 3, 1, 2 e 0. Tá bom? Eu quero zerar essa posição. O que eu vou fazer? Multiplica aqui por 3 e adiciona, que vai dar 0. Né? Então, vou multiplicar toda a segunda linha por 3, dessa vez. Aqui por 3 e adicionar a primeira linha, tá bom? A segunda linha eu vou simplesmente repetir. 0, 1, menos 3 quintos, menos 1, menos 1 quinto, e aí só, né? Então, tá aqui a nossa matriz resultante dessa outra operação elementar sobre linha. A primeira coluna se mantém, né? Porque você vai multiplicar menos 3 por 0, dá 0. Né? 0 mais 0, 0, tá bom? Agora vamos... perdão. 3 vezes... Deixa eu fazer de novo que eu fiz errado. 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. Aqui, essa é a posição que eu estou preenchendo. Vou preencher a segunda posição agora. Então, vou multiplicar aqui 3 multiplicado por 1, 3 menos 3, 0, que era o que nós queríamos, né? O formato da matriz identidade aqui. Bom, mas vamos lá. A próxima tem, puxa vida, tem fração, né? Fração eu vou fazer bem aqui, tá? Vou fazer aqui, menos 9 quintos, menos 9 quintos, menos 9 quintos mais 1. Mais 1. Então, a próxima posição vai ser menos 4 quintos, né? 5 menos 9, menos 4. Perfeito. Então, aqui vai entrar menos 4 quintos. Ok, ok. Próxima posição, essa aqui. Então, menos 3. Opa, agora ficou fácil, né? Menos 3 mais 2, menos 1. Número inteiro. E aqui também, porque vai dar menos 3 quintos mais 0, né? Menos 3 quintos. Pronto. Aqui você já tem o sistema que ficou da forma mais simples possível. Qual é o sistema? X recopia o sistema, né? Agora nesse formato. X
mais 0y menos 4 quintos de z, 4 quintos de z, que aqui é o coeficiente de z e aqui o coeficiente de t, né? Menos t igual ao termo dependente lá do outro lado, né? 3 quintos. Tá tudo bem aí? Ok. Vamos um pouco mais para cima, eu acho que está dando para ver, né? Aqui você tem 0xy menos 3 quintos de z menos t igual a menos 1 quinto. Então esse seria o seu sisteminha um pouco mais simples, né? Simplificado. E daqui você já pode tirar os valores de x e y em função de z e t, né? É só jogar para o segundo membro. Então vamos lá para outra página, nós vamos ter assim, copiando, você vai ter que x é igual a, passando esse cara e esse para o segundo membro, nós vamos obter 4 quintos de z, 4 quintos de z, né? Mais t, menos 3 quintos. Menos 3 quintos. Só conferindo. Aqui, você tem aqui, aí vai ficar mais 4 quintos de z, mais 4 quintos de z, mais t, né? E esse permanece, 3 quintos, menos 3 quintos, tá bom? A outra mesma coisa, y é igual a mais 3 quintos de z, y é igual a mais 3 quintos de z, acho que está dando para ver, né? O menos t passa para lá, fica positivo, mais t menos 1 quinto, tá bom? Mais t menos 1 quinto. Isso aqui você poderia dizer que é a solução da equação em função das variáveis z e t, tá bom? Isso significa o quê? Que você vai poder expressar qualquer solução atribuindo valores quaisquer reais a z e t. Então você colocaria z e t reais, né? Z e t reais, tá bom? Essa é a solução do seu sistema. Agora existem formas mais elegantes de você expressar essa solução, não é? Então você pode dizer que a quádrupla, o x aqui é 4 quintos de z mais t, menos 3 quintos, primeira posição. A segunda posição, que é o y, 3 quintos de z mais t menos 1 quinto, é a segunda posição. Terceira posição é z mesmo e a terceira t, né? Essas seriam as quádruplas, que são soluções em função de z e t, né? Reais aqui. Você poderia colocar solução, é isso aqui, tá bom? Poderia ainda expressar em função de z e t, colocando para fora ali. Vamos colocar aqui, só para você ver as possibilidades. Z vai multiplicar 4 quintos na primeira posição, vai multiplicar 3 quintos na segunda posição, vai multiplicar 0 na terceira, 1 na terceira, perdão, aqui é 1, tá? 1 na terceira e 0 na quarta. Então é z multiplicado por esse vetor, a gente chama de vetor, né? Mais, aí o t. T, na primeira posição ele está multiplicando 1, na segunda também, na terceira 0 e na quarta 1. Mais o vetor de termos independentes. Quem são? Menos 3 quintos, menos 3 quintos, termo independente, menos 1 quinto. Aqui, 0 e 0, né? 0 e 0. Então, mesma coisa, t e z reais. Então, poderia ser expressa assim também a solução do sistema, tá bom? Isso significa quaisquer valor de z e t que você atribua aqui, você vai ter uma solução. Por exemplo, é mais simples. Aqui já está respondido, tá? Está respondido, de qualquer jeito. Agora, se eu quiser testar, por exemplo, uma verificação para t e z igual a 0, que é o mais simples.
t igual a zero e z igual a zero. O que vai dar? Vai zerar aqui, vai dar menos 3 quintos, uma solução particular, né? Aqui é a solução geral, tá? Solução geral, uma solução particular, eu vou fazer t igual a zero, z igual a zero, porque eles podem assumir qualquer valor real, tá bom? Presta atenção nisso aí. Então, se eu fizer t e z iguais a zero, vai sobrar esse vetor aqui, né? Se eu olhar para cá, vai ficar menos 3 quintos, menos 1 quinto, 0 e 0. Ó. Menos 3 quintos, menos 1 quinto, 0 e 0. Menos 3 quintos, menos 1 quinto, 0 e 0. Tá? Seria uma solução particular. Solução particular. Né? Mas vamos testar essa solução? Se eu chegar lá no sisteminha, colocar, vamos lá, primeira equação. É o dobro do primeiro menos o segundo. Então, vamos lá, dobro do primeiro. Isso é uma verificação, hein? Dobro do primeiro menos o segundo. Então, vai ficar mais 1 quinto, né? O terceiro é 0, 0. Estou fazendo z igual a 0, t igual a 0. Isso tem que dar menos 1. Vamos ver se dá menos 1. Menos 6 mais 1, menos 5. Dividido por 5, menos 1. Ok, verificou a primeira equação. Será que verifica a segunda? Vamos lá. Segunda equação. Primeiro menos o triplo do segundo. O primeiro é menos 3 quintos. Aí menos o triplo do segundo. Como é menos, menos por dá mais, 3 quintos, né? 3 quintos. Isso aqui vai dar zero, né? Dá zero lá? Dá, né? Porque aqui é 0, 0 e 0. Então, acabou, né? Verificado. Verificado. Claro que não está verificado ainda. Eu poderia fazer outros testes, mas você nunca vai verificar tudo, né? Aqui é só para a gente ficar realmente convicto de que está funcionando o método e que realmente essa é a resposta, é a solução geral, tá bom? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Talvez eu vou fazer outro vídeo. Vou ver se dá tempo aqui de fazer uma outra, mas eu não vou fazer mais esse aqui não. Se você quiser, você pode trocar aqui a coluna do termo, pode colocar um zero aqui. Aí a solução vai ficar em função de y e t, tá bom? Ou você pode colocar um zero aqui e a solução fica em função de y e z, tá bom? Aí você depende do que você escolher aí, tá bom? Pode ser outra coluna de 0, 1, tá? Aí depende da sua escolha. Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Treina com mais uma equação aqui. Vou colocar mais uma equação para vocês realmente mostrarem que vocês estudaram. Grande abraço, fiquem com Deus.